Salmo 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e ele não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Neste mundo, há muitas coisas que nos perturbam e desesperam. E talvez a maior delas seja o contraste entre a prosperidade dos ímpios e pecadores e o sofrimento daqueles que são fiéis a Cristo. Com certeza você já experimentou essa perturbação, esse desespero. Você foi obediente a Jesus, você foi obediente a Cristo, você fez tudo certo e no final deu tudo errado. E em contrapartida, os pecadores ao teu redor fizeram tudo errado e no final deu tudo certo para eles. Apesar da tua fidelidade a Jesus, apesar da tua obediência a Ele, Jesus não te concedeu as bênçãos que você tanto precisava e tanto pediu a Ele. Essas bênçãos foram dadas, aparentemente, àqueles que desobedeceram a Jesus. Aqueles que desobedecem a Jesus têm aquilo que você quer, têm aquilo que você precisa, e você que obedece a Jesus não tem aquilo que você quer e precisa. Então você, em meio a lágrimas, é obrigado a ver a alegria dos ímpios, enquanto eles desfrutam as bênçãos que deveriam ser tuas. Essa realidade é perturbadora e desesperadora exatamente porque, pelas próprias promessas de Deus na sua aliança, a palavra, o contrário deveria ser verdadeiro. Pelas promessas que Deus faz na sua palavra, pelas promessas que Deus faz na aliança, os justos deveriam experimentar bênçãos e prosperidade, e os pecadores, os ímpios, esses sim deveriam experimentar o sofrimento. Esse aparente descompasso entre as promessas divinas que constam na aliança, que constam na palavra de Deus, e a realidade de que os justos de fato sofrem e os pecadores prosperam, tudo isso te leva a questionar se vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena realmente ser fiel a Jesus? Vale a pena realmente obedecer a Jesus? Porque eu obedeço e dá tudo errado na minha vida. Já os outros não estão nem aí para Jesus e dá tudo certo para eles. De repente não vale a pena ser fiel a Jesus. Essa questão surge na tua mente. Por que ser fiel a Jesus?
Os maiores santos de Deus que já viveram neste mundo, eles também lutaram com o mesmo questionamento. Se realmente valia a pena servir a Deus, servir a Jesus. Davi foi um desses santos. E no Salmo 37, nós encontramos a sabedoria divina que Davi aprendeu enquanto ele lutava com o seu próprio sofrimento, ele que era fiel a Deus, e a prosperidade dos ímpios. Ao observar a prosperidade dos ímpios, dos pecadores, enquanto você mesmo sofre por obedecer a Cristo, você será tentado a uma de duas coisas. Você vai sofrer uma de duas tentações. Ou você quererá tornar-se tão ímpio quanto os pecadores, cometendo os mesmos pecados que eles, ou você tornar-se-á um escapista. Alguém que quer escapar do mundo, fugir da realidade. Aderindo ao pensamento de que Cristo não é digno da tua confiança, da tua obediência, você ou tornar-se-á infiel a Ele por meio do franco cometimento de pecados, ou pela fuga deste mundo. E qual é a solução que o Salmo 37 dá a este problema? Qual é a solução que o Salmo 37 dá para o problema da prosperidade dos maus e do sofrimento dos bons? O Salmo 37 afirma categoricamente que a prosperidade dos maus é passageira. E que tanto na história quanto na eternidade, eles experimentarão o juízo de Deus. E em contrapartida, o sofrimento dos bons também é passageiro. Em contrapartida, os que são fiéis a Cristo, apesar dos seus sofrimentos, eles experimentarão neste mundo e então na eternidade as bênçãos divinas que constam na aliança e na palavra de Deus. Diante desses fatos, então, apresentados pelo Salmo 37, o Espírito Santo, por meio de Davi, ordena que você permaneça fiel a Cristo e assuma as responsabilidades da aliança. Essas responsabilidades são, do ponto de vista negativo, fugir do pecado e fugir do escapismo. O escapismo é a ideia de fugir. Você tem que fugir da ideia de fugir. Você tem que fugir do pecado e fugir do escapismo. Fugir da ideia de querer fugir deste mundo, fugir da realidade. Isso do ponto de vista negativo. E do ponto de vista positivo, as responsabilidades da aliança são habitar na terra, porque já que você não vai fugir do mundo, já que você não vai fugir da realidade, você deve habitar na terra. E já que, como vimos, você vai fugir do pecado, você deve obedecer à lei de Deus. Em pregações passadas, nós afirmamos que o processo de santificação envolve exatamente isso. Envolve a substituição do pecado proibido na lei de Deus pela virtude que, sendo oposta ao pecado, é ordenado na palavra de Deus. E o exemplo que vocês já estão, metaforicamente falando, carecas de saber, é o exemplo do roubo. A pessoa quer vencer o pecado do roubo, ela tem que se tornar generosa. Porque a generosidade é o oposto do roubo. Para vencer a tentação de procurar meios de escapar deste mundo, você precisa assumir a responsabilidade que a nova aliança impõe a você de habitar na terra. Ao longo do sermão nós vamos explicar isso, tá?
Não sei se vocês perceberam, versículo 11 ali no Salmo 37, os mansos herdarão a terra. Isso aparece em outro lugar. Na verdade, aparece em vários lugares da Escritura. Mas aparece também em Mateus 5, no Sermão do Monte. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus cita no Sermão do Monte o Salmo 37, 11, Jesus está prometendo aos cristãos a posse deste mundo, a posse dessa terra. Mas essa promessa, ela não será cumprida aqueles que, quando tudo dá errado na vida deles, eles fogem deste mundo, se recusam a habitar na terra. Não, a promessa da posse da terra será dada àqueles que, mesmo quando tudo dá errado, em obediência à nova aliança e em antecipação ao cumprimento da promessa, eles habitam na terra. Mesmo quando tudo dá errado, eles não tentam fugir do mundo, eles não tentam fugir da realidade, eles enfrentam a realidade de que tudo deu errado na sua vida. E eles fazem, como se diz, dos limões que receberam uma limonada. Eles fazem o melhor que podem daquilo que deu errado na sua vida. A posse deste mundo não será cumprida àqueles que fogem deste mundo, àqueles que se recusam a habitar na terra. A posse deste mundo será dada àqueles que, mesmo quando tudo der errado, eles habitam na terra, e eles habitam na terra obedecendo a lei de Deus. Isso se estende a todas as promessas que existem da parte de Deus às Escrituras, as quais foram conquistadas e confirmadas por Jesus ao seu povo. Isso é 2 Coríntios 1:20. Né? Todas as promessas que há da parte de Deus são em Jesus, sim. O cumprimento dessas promessas está ligado ao cumprimento das responsabilidades que Jesus impôs a você quando ele te inseriu na nova aliança. Nós costumamos não pensar dessa forma, de que a aliança impõe responsabilidades. Mas a verdade, toda e qualquer aliança impõe responsabilidade. A aliança é como se fosse um contrato. Quantos aqui já assinaram algum contrato? Quando você assina um contrato é sempre feito entre duas partes. Né? As duas partes estão se comprometendo a obedecer os termos expostos no contrato. A aliança, simplificando bem o significado da aliança na Bíblia, a aliança é um contrato. Um contrato assinado com o sangue de Jesus. E esse contrato, essa aliança, ela possui responsabilidades. O cumprimento das promessas que constam na aliança está ligado ao cumprimento das responsabilidades que Jesus impôs a você quando ele te inseriu na nova aliança. Quando Jesus te inseriu na nova aliança, ele impôs obrigações a você, ele impôs responsabilidades a você. Nós erramos quando pensamos que do fato da graça de Deus nos ter sido dada em Cristo, isso significa que nós não temos responsabilidade nenhuma, porque afinal de contas, a salvação é pela graça de Deus. A graça não anula as responsabilidades da aliança. Pelo contrário, a graça reafirma as responsabilidades da aliança e ela fornece as condições necessárias para o cumprimento dessas responsabilidades. Quando você observar a prosperidade dos maus enquanto sofre por ter obedecido a Jesus, não se volte para o pecado e nem tente fugir deste mundo. Assuma as responsabilidades da nova aliança. Aqui nós citamos apenas duas: habitar a terra e obedecer à lei de Deus.
porque apesar das tuas lágrimas, os teus sofrimentos de agora, o teu futuro será de bênção, será glorioso. Cristo, apesar do que possa te parecer, quando você sofre e os ímpios prosperam, Cristo é completamente digno da tua confiança e da tua obediência. E no devido tempo, você vai ver o cumprimento das promessas divinas na tua vida. Isso se você permanecer fiel à aliança. O que fazer então quando os maus se dão bem e você, que é fiel a Cristo, se dá mal? O que fazer? Aquilo que você já estava fazendo. Permaneça fiel a Cristo e assuma as responsabilidades da nova aliança. Fuja do pecado, fuja do escapismo, habite na terra, obedeça à lei de Deus e o teu futuro será glorioso. O teu futuro será de bênçãos. Na pregação de hoje, o Salmo 37 tem 40 versículos, né? Nós lemos os primeiros 11 versículos, mas na verdade nós vamos pregar apenas nos primeiros 3 versos deste salmo, tá? O Salmo 37 é um salmo sapiencial. Na classificação que nós fazemos os salmos, nós vimos, por exemplo, em pregações passadas acerca dos salmos imprecatórios, né? Os salmos imprecatórios são um tipo, uma classe de salmos. O Salmo 37 pertence aos salmos sapienciais, aos salmos de sabedoria, onde o salmista está ensinando a sabedoria que ele aprendeu de Deus aos seus leitores. O Salmo 37, se a gente lê ele aqui, ele é muito parecido com aquilo que a gente encontra em Provérbios, por exemplo. Davi nos ensina, nesse salmo, a obedecermos fielmente a Jesus. E Davi principia a sabedoria do Salmo 37 com aquilo que eu denominei aqui de mandamento proibitivo duplo complementar. Eu gosto de criar esse tipo de expressão. Mandamento proibitivo, porque os dois começam com não, né? Não te indignes, não tenhas inveja. Então, mandamento proibitivo duplo, porque são dois, né? Não te indignes, não tenhas inveja. E complementar, por quê? Porque eles complementam um ao outro. Então, Davi começa a sabedoria do Salmo 37 com um mandamento proibitivo duplo complementar. O primeiro deles, não te indignes por causa dos malfeitores. Quem são os malfeitores? São aqueles que fazem o mal, né? Não te indignes por causa dos malfeitores. E o segundo, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. No original hebraico, a palavra traduzida como indignação possui também o sentido de ira. Não fiques irado por causa dos malfeitores. Não fiques irado por causa daqueles que fazem o mal. E a palavra aqui traduzida como inveja também inclui a ideia de ciúme. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, não tenhas ciúme daqueles que praticam a iniquidade. Quando você faz tudo certo, quando você obedece a Jesus e tudo dá errado, facilmente surgirá no teu coração a indignação e a ira. Porque você fez tudo certo e deu tudo errado. E você observa os ímpios, você observa os iníquos, os malfeitores, fazendo tudo errado e dando tudo certo para eles. Então, facilmente vai surgir no teu coração a indignação. Facilmente vai surgir no teu coração a ira. E neste caso, a tua ira e a tua indignação não são nada santas. O que é uma ira santa? O que é uma indignação santa? É quando você vê o mal sendo praticado e você percebe
o nome de Jesus, o nome de Deus sendo afrontado por aquele mal. Você percebe o próximo sendo afrontado e prejudicado com aquele mal. Então, por exemplo, hoje eu li acerca de uma mulher aqui na nossa região que foi presa por abusar sexualmente da sua filha de 4 anos. Né? Então, quando nós vemos esse tipo de notícia, surge dentro de nós uma ira, uma indignação. Por quê? Porque a gente pensa, coitada daquela menina de 4 anos que foi abusada pela própria mãe. Deixa eu voltar aqui. Quando você faz tudo certo, obedecendo a Jesus, e tudo dá errado, você facilmente ficará irado e indignado com a prosperidade daqueles que desobedeceram a Jesus, e por terem desobedecido a Jesus, deu tudo certo na vida deles. E nesse caso, a tua ira e a indignação não são santas, porque você não está irado e indignado por causa dos pecados que essas pessoas cometeram contra Cristo e contra o próximo. Não, a tua ira e indignação são devidas à prosperidade que os malfeitores e iníquos conquistaram com os seus pecados e do fato de que para você deu tudo errado. Apesar da tua obediência a Jesus, deu tudo errado. Surge no teu coração essa ira, essa indignação. Davi sabia disso porque surgiu no coração dele essa ira e essa indignação. E tendo surgido a ira e a indignação, a própria ira e a indignação fazem surgir a inveja e o ciúme. Você começa a ter inveja dos malfeitores, e dos iníquos, e dos maus, e dos pecadores. Você começa a ter ciúme deles. Você começa a criar fantasias na sua mente, imaginando como seria bom ser como eles. Como seria bom estar no lugar deles. Você começa a imaginar que se para eles o pecado deu certo, se para eles o pecado trouxe bênçãos e prosperidade, as mesmas bênçãos e prosperidade que você precisava e pediu a Deus e não recebeu, talvez você mesmo deveria pecar contra Deus, contra Cristo, para também receber do pecado e não de Cristo a bênção e a prosperidade que você tanto precisa. Você fica com ciúmes, com inveja. Você quer estar no lugar deles. Você quer fazer a mesma coisa que eles fizeram. Você quer cometer os mesmos pecados que eles cometeram e deu certo para eles. Você pensa, se deu certo para eles, por que não vai dar certo para mim também? E uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, não é nem mesmo necessário que você ponha em prática esses pensamentos para pecar contra Jesus. A mera existência desses pensamentos já constitui pecado. O mero pensar essas coisas já constitui pecado. O mero fantasiar na mente, mas eu queria ser fulano de tal. Está na situação dele. O mero pensar, de repente eu devo cometer as mesmas coisas que fulano de tal, isso já constitui pecado. Você já está pecando contra Cristo ao cultivar no seu coração a ira e a indignação contra os malfeitores, ao cultivar no coração a inveja e o ciúme dos que cometem a iniquidade. Por quê? Porque só esse cultivar no coração já é pecado? Simples. A lei de Deus ordena, no seu mandamento mais importante, o quê?
que você ame a Deus com todo o coração, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Como você poderia estar amando a Deus de todo o coração, se nesse mesmo coração você cultiva a ira e a indignação pela prosperidade dos malfeitores? Como você poderia estar amando a Deus de todo o coração, se nesse mesmo coração você cultiva a inveja e os ciúmes daqueles que praticam a iniquidade? Como você poderia estar amando a Deus de todo o coração, se nesse mesmo coração você cria fantasias pelas quais você peca contra Cristo, prosperando exatamente por ter pecado contra Ele? Então, a mera existência desses pensamentos já constitui pecado. O que significa que, se em algum momento você ou eu chegamos a pensar dessa forma, nós devemos nos arrepender. Porque se não houver o arrependimento, tão certo como 2 mais 2 são 4, nós vamos pôr em prática esses pensamentos. Você não pode ter, em hipótese alguma, nem ira, nem indignação por causa da prosperidade dos malfeitores. Você não pode ter nem inveja, nem ciúmes daqueles que cometem a iniquidade. Em hipótese alguma. Quem são os malfeitores? Quem são aqueles que cometem a iniquidade? Os malfeitores são aqueles que fazem o mal. E o mal, obviamente, é aquele mal proibido pela lei de Deus. Os malfeitores são aqueles que fazem o mal proibido pela lei de Deus. Os que cometem iniquidade são aqueles que vivem sem a lei de Deus. O malfeitor faz o mal exatamente porque ele comete iniquidade. O iníquo é um malfeitor exatamente por fazer o mal proibido pela lei de Deus. No hebraico, a palavra traduzida como iniquidade tem um sentido de injustiça, tem um sentido da não obediência à lei, da não obediência aos mandamentos de Deus. Já na Septuaginta, a palavra grega usada, anomia, aponta para a pessoa que está sem a lei de Deus. Anomia. Nomia de nomos, lei. Né? Nomia vem de nomos, que significa lei. A significa sem. Anomia. Sem lei. Sem a lei de Deus. A pessoa que despreza a lei de Deus, a pessoa que é contrária à lei de Deus, a pessoa que desobedece à lei de Deus. Então, considerando isso, na minha tradução aqui que eu fiz do hebraico, o versículo 1 ficou da seguinte forma: não fiques irado nem indignado por causa daqueles que fazem o mal. Não tenhas inveja nem ciúme daqueles que cometem a injustiça. E a minha tradução da Septuaginta: não te ires por causa dos que fazem o mal, nem inveje aqueles que desobedecem à lei. Quando você comete o pecado de cultivar a ira, indignação, inveja, ciúmes daqueles que desobedecem à lei de Deus, daqueles que cometem maldades e injustiças, você se prepara para cometer um pecado maior ainda, o pecado de dar consequência prática a esses pensamentos. Porque se o mero pensamento já é pecado, o pôr em prática o pensamento é um pecado maior ainda. Né? Da mesma forma que se um homem olha para uma mulher com um olhar impuro, ele já está pecando no seu coração. Quando ele coloca essa cobiça em prática, ele está cometendo um pecado ainda maior. Então, da mesma forma aqui, quando você comete o pecado de cultivar a ira, indignação, inveja, ciúmes daqueles que desobedeceram à lei de Deus, você se prepara para cometer um pecado maior ainda, que é o de dar consequência prática aos pensamentos pecaminosos
a partir dos quais você fantasia no seu coração estar no lugar dos ímpios e pecadores. Ou seja, você invariavelmente vai desobedecer à lei de Deus para, por meio da maldade, por meio da injustiça, por meio do pecado, conseguir as mesmas bênçãos e prosperidade conquistadas pelos ímpios. A razão pela qual você não deve cultivar ira, indignação, inveja, nem ciúmes dos pecadores, e nem dar consequência prática a esses pensamentos e sentimentos é simples. A prosperidade deles é passageira. Versículo 2. Cedo serão ceifados. Versículo 2 começa com um porquê, né? Davi está dando a razão pela qual você não deve se indignar, nem ter ira por causa da prosperidade dos malfeitores, e nem inveja, nem ciúmes daqueles que praticam iniquidade. Por quê? Porque cedo eles serão ceifados como a erva. Cedo eles murcharão como a verdura. A prosperidade dos pecadores é passageira. Davi afirma que os pecadores, aqueles que desobedecem à lei de Deus e cometem maldades e injustiças, eles são como a relva. Eles são como a erva verde, como a verdura. Cedo murcha, cedo estraga, cedo morre. Quando existem pessoas, como aconteceu aqui algumas semanas atrás, né? Houve aquela chuva torrencial, né? Aquele ciclone, as pessoas ficaram desabrigadas. Sempre é feito campanha de doação, né? Doação de roupas, de móveis, de alimentos. E normalmente quando se pede doação de alimentos, se pede o quê? Doação de alimentos não perecíveis. Né? Não adianta, embora uma alface faça bem para a saúde, não adianta você doar alface para essas pessoas, porque provavelmente elas não terão tempo de preparar essa alface antes da alface ter estragado. A alface é algo que você compra e deve consumir rápido. Né? Não tem como eu comprar um alface para consumir daqui a um mês. Se eu for consumir daqui a um mês, ela já não existe mais. Ela já estragou. Assim são os ímpios. Assim são os pecadores. Cedo serão ceifados, cedo eles murcharão, cedo morrerão. Cedo eles não existirão mais. Isso é o que Cristo fará com os pecadores. Com aqueles que desobedecem à sua lei, com aqueles que cometem maldades e injustiças e prosperam com essas maldades e injustiça. Cedo Jesus terminará com a prosperidade deles. E logo eles morrerão e serão destruídos. Há um quê de imprecação nesse versículo aqui, né? Aqui nós encontramos a resposta de Deus, a resposta de Jesus, às orações imprecatórias, por exemplo, do Salmo 35 e de outros salmos. Quando o povo de Deus ora contra aqueles que os estão perseguindo, os estão prejudicando. E nós vamos ver, não hoje, mas, por exemplo, no versículo 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. 14. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Aqui nós temos os ímpios, no restante do Salmo, prosperando exatamente porque eles estão fazendo o mal contra os justos. Então, no versículo 2 aqui nós temos um quê de imprecação, a resposta
de Deus, de Jesus, as orações imprecatórias do seu povo. Os ímpios estão maquinando contra o justo, estão fazendo mal contra o justo, estão puxando da espada e do arco para derrubarem e matarem os de reta conduta. E a resposta de Deus às orações imprecatórias do seu povo é o seguinte: bom, cedo eles serão ceifados, cedo eles murcharão como a verdura, e a prosperidade que eles conquistaram com seus pecados será desfeita, não existirá mais. Em vez de pecar como fazem os ímpios, o cristão deve confiar em Cristo e fazer o bem. Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Habite, depois nós vamos ver aqui por que eu troquei, né? Habite na terra e alimenta-te da verdade. Vamos primeiro nos preocupar com a primeira parte do versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Em vez de pecar como fazem os ímpios, o cristão deve confiar em Cristo e fazer o bem. Por que nós estamos usando aqui Cristo no lugar de Senhor? Bom, no Antigo Testamento, quando nós encontramos a palavra Senhor escrita toda em letras maiúsculas, como nós temos aqui no versículo 3, é porque isso ocorre porque no hebraico ali está o nome de Deus, o nome próprio de Deus, Yahvé. Quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, naquilo que é conhecido como Septuaginta. Septuaginta por quê? Porque Septuaginta vem de 70, né? E a tradição ensina que foram 70 sábios de Israel que fizeram a tradução do hebraico para o grego, no período no período pós-exílio da Babilônia, né? Quando os gregos assumem ali, quando Alexandre o Grande começa a conquistar tudo, toda aquela região, 70 sábios, segundo a tradição judaica, fizeram a tradução do hebraico para o grego. Então, a Septuaginta é a chamada versão dos 70, por isso Septuaginta, de 70. Quando houve essa tradução do hebraico para o grego, o nome próprio de Deus, Yahvé, foi colocado como Kyrios no grego, que significa Senhor, Mestre, Dominador. Quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, eles adotaram a palavra Kyrios, Senhor, para Jesus. Por exemplo, na pregação que foi feita no último domingo, né, quando foi citado ali Tessalonicenses, é dito que o Senhor é vingador de todas essas coisas. Quem é o Senhor que é o vingador de todas essas coisas? É Jesus. Porque Theos, Deus, quase sempre é aplicado a Deus o Pai. Kyrios, quase sempre é aplicado a Jesus. E Espírito Santo sempre é aplicado ao Espírito Santo. Então, quando Paulo escreveu, o Senhor é vingador de todas essas coisas, é Jesus Cristo, o Senhor, é aquele que é o vingador de todas essas coisas. Então, é por isso que nós estamos aqui, em vez de falar de Senhor, nós estamos usando direto Cristo, porque nós somos santos e membros da nova aliança. Então, é apropriado nós interpretarmos o Salmo 37 não como judeus, porque nós não somos judeus. É apropriado nós interpretarmos o Salmo 37 como cristãos, como membros da nova aliança. Então é por isso que nós estamos nos referindo aqui sempre a Jesus, a Cristo. Então, voltando ao que dizíamos antes, em vez de pecar como fazem os ímpios, o cristão deve confiar no Senhor, deve confiar em Cristo e fazer o bem. O que é confiar em Cristo? O que é confiar em Jesus? Confiar aqui tem um sentido de não resolver o assunto no peito e na raça. E resolver o assunto no peito e na raça seria resolver o assunto na base da prática do pecado. Por que eu digo isso? Porque o versículo 3 está em oposição
as maldades e as iniquidades cometidas pelos pecadores no versículo 1. Não te indignes, não tenhas ira por causa dos malfeitores, não tenhas inveja nem ciúmes daqueles que praticam iniquidade. Em vez disso, você faz o quê? Em vez disso, você confia no Senhor. Em vez de te indignar e te irar e ter inveja e ciúmes a ponto de cometer os mesmos pecados que os malfeitores e iníquos cometem, você deve confiar no Senhor, confiar em Cristo e fazer o bem. Então, confiar aqui tem o sentido de não resolver o assunto no peito e na raça, de não resolver a questão por meio do pecado. Em vez de tentar obter a bênção e a prosperidade de qualquer jeito, até mesmo através da prática do pecado, você deve confiar em Cristo. Ou você confia em Cristo obedecendo-o, ou você confia no pecado, desobedecendo a Jesus. Não existe meio termo. Ou eu confio em Cristo, e pela minha confiança em Cristo eu não peco, ou então eu peco, e pelo meu pecado eu demonstro que não confio em Jesus. É mais ou menos aquilo que Jesus falou. Aquele que não ajunta comigo, espalha. Não existe a possibilidade de existir alguém que nem está ajuntando com Cristo e nem está espalhando. Ou uma ou outra coisa. Quem não ajunta com Cristo, espalha. Se eu estou espalhando, é porque eu não estou ajuntando com Cristo. Ou eu confio em Cristo e não peco, ou eu peco e não confio em Cristo. Em vez de pecar contra Cristo por estar com inveja e ciúmes dos ímpios, você deve confiar que no devido tempo, Jesus vai te recompensar com as bênçãos que você precisa e pede a Ele. Você deve esperar que Cristo recompense a tua obediência fiel com as bênçãos que Ele mesmo conquistou e confirmou para o seu povo por meio da nova aliança no seu sangue. Essa interpretação concorda com a Septuaginta, que ao traduzir o verbo hebraico aqui para o grego, interpreta confiar como esperar. Na Septuaginta está espera no Senhor. Mas você jamais deve pensar que esperar em Cristo seja sinônimo de inatividade. Você jamais deve pensar que esperar em Jesus significa não fazer nada. Isso não é esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é não fazer nada. Eu estou esperando Deus fazer. E o que tu está fazendo? Não, eu não estou fazendo nada. Eu estou com um problema no casamento. Eu estou esperando Deus resolver o problema no meu casamento. O que tu está fazendo? Não, eu não estou fazendo nada. Eu não estou tentando ser um marido melhor. Eu não estou tentando ser uma esposa melhor. Não, eu estou esperando em Deus. É Deus que vai fazer a obra. Eu estou esperando em Deus. Bom, nunca vai acontecer. Eu preciso de um emprego. E eu estou esperando em Deus. Tá bom, mas tu tá procurando emprego? Tu tá colocando o teu currículo? Tu tá procurando fazer entrevistas? Não, eu estou esperando em Deus. Tu nunca vai conseguir um emprego. Tu espera em Deus por um emprego? Procurando um emprego. Tu espera em Deus pela melhora da tua família, pela resolução das crises do teu casamento, sendo um melhor marido, sendo uma melhor esposa. Então você jamais deve pensar que esperar em Cristo seja sinônimo de inatividade, de passividade, de não fazer nada. Não, confiar em Cristo e esperar por Ele não significa ficar inativo, não significa ficar passivo. Você demonstra confiança em Cristo, você espera por Ele fazendo o bem. Confie em Cristo e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Não é apenas confie no Senhor, não é apenas confie em Cristo, não. Confie em Cristo
e faça o bem. Qual é o bem que você deve fazer? O bem que você deve fazer é todo o bem que Deus ordenou na sua lei. Esse é o bem que você deve fazer. Estou voltando aqui só porque eu citei o exemplo do casamento, de novo. Eu estou esperando em Deus a resolução dos problemas do meu casamento. Tá bom, mas não é apenas esperar em Deus. Não é apenas confiar em Deus, é confiar em Deus e fazer o bem. O que é fazer o bem no contexto de um casamento que está dando errado? É começar a deixar de fazer as coisas erradas e começar a fazer as coisas boas, ordenadas por Deus. Né? A mulher, de repente, não é submissa ao seu marido. E está dando problemas, está dando choques, está dando brigas. Confia no Senhor, confia em Jesus e faça o bem. Comece a se submeter ao marido. Ou, de repente, o homem não está assumindo as responsabilidades que Jesus impõe a ele como chefe de família. Tá lá em Efésios, né? O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Assim como Cristo santifica a igreja, assim também o marido deve santificar a sua mulher. Assim como Cristo alimenta a igreja, o homem deve alimentar a sua mulher, tanto do ponto de vista material, como também do ponto de vista espiritual. Então está lá o homem esperando em Deus, esperando em Jesus para a resolução dos seus problemas, mas não é só esperar, é esperar e fazer o bem. Qual é o bem que ele deve fazer? Bom, ele deve assumir as responsabilidades de um homem casado. Ou então uma situação diferente, de repente os filhos estão se rebelando. Os pais devem assumir o papel de pais. A responsabilidade que eles receberam de Deus quando Deus os abençoou com filhos. Né? Os filhos são herança do Senhor, quer dizer, Deus está te dando uma herança e Deus está dizendo, cuida bem dela. Porque eu vou te cobrar depois. Eu estou te dando esses filhos. E eu vou te cobrar eles depois. Se eles se perderem, eu vou cobrar de ti. Mas os filhos não são responsáveis pelas escolhas que eles fazem depois? Sim, são responsáveis. Mas o fato dos filhos serem responsáveis não tira a responsabilidade dos pais. Você demonstra confiança em Cristo e espera por Ele fazendo o bem. Confie em Cristo e faça o bem. Qual é o bem que você deve fazer? O bem que você deve fazer é todo o bem que Deus ordena na sua lei, nos seus mandamentos. Os malfeitores são malfeitores, eles fazem o mal exatamente porque eles desobedecem à lei de Deus. O mal sempre surge quando a lei de Deus é desobedecida. Porque, por definição, a desobediência à lei de Deus é o mal. Para fazer o bem, então, é necessário que você obedeça à lei de Deus. A confiança em Cristo e a espera nele são recompensadas com as bênçãos que ele mesmo conquistou. Essa confiança em Cristo e espera nele se mostra pela tua obediência à lei de Deus. Afinal de contas, que recompensa Jesus poderia te dar pela tua obediência, se enquanto você espera pela recompensa, você parasse de obedecer à lei de Deus? Que é o que normalmente as pessoas fazem. Não, eu estou esperando em Deus, sem fazer nada. Jesus não vai recompensar, porque, por definição, se a pessoa simplesmente parou de fazer o que ela fazia antes, porque agora ela está esperando, se ela tornou-se inativa e passiva com relação à obediência à lei de Deus, ela não será recompensada.
Porque ela, por definição, ela cessou de fazer o bem. Em vez de fazer o mal e cometer o pecado, injustiça, pela desobediência da lei, você deve confiar em Cristo e esperar por Ele, fazendo o bem, obedecendo à lei de Deus. Qual é o lugar onde você deve fazer o bem? Onde você deve fazer o bem? Onde você deve obedecer à lei de Deus? Exatamente no lugar em que Cristo te estabeleceu. Nessa terra. Você não nasceu em Marte, você nasceu no planeta Terra. No Brasil. Você não nasceu nos Estados Unidos, você nasceu no Brasil. No Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, no bairro no qual você reside, na rua onde você mora, no lugar onde você trabalha. É ali que você deve fazer o bem. É ali que você deve obedecer à lei de Deus. Habite na terra. Confie no Senhor, faça o bem. Nós temos aqui, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, né? Só que no original hebraico nós não temos esses verbos aqui no futuro indicando uma promessa da parte de Deus. Não, esses verbos aqui estão no imperativo. Eles são ordens, eles são mandamentos e não promessas. A promessa aparece depois no versículo 11. Os mansos herdarão a terra. Ali sim existe a promessa. Mas o versículo 3 é mandamento. O mandamento de habitar na terra. E o mandamento de alimentar-se da verdade. Verdade também pode ter o sentido de fidelidade. Alimentar-se da verdade e da fidelidade enquanto habita a terra. A ordem de Jesus para você é que você habite a terra, mesmo quando tudo der errado. Tudo certo, você obedeceu a Jesus em tudo e as coisas não aconteceram como você queria. Pelo contrário, você fez tudo certo e tudo deu errado. A primeira tentação, como nós acabamos de ver, é pecar abertamente contra Jesus para tentar obter as mesmas bênçãos e prosperidades conquistadas pelos ímpios. Essa é a primeira tentação. A segunda tentação, quando tudo dá errado, é o escapismo. É não querer habitar na terra. É fugir deste mundo. É fugir da realidade. Há muitas maneiras pelas quais você pode tentar escapar deste mundo. Você pode tentar fugir da realidade. Por exemplo, o abuso do álcool. Existe uma piadinha um tanto quanto sem graça, que o cara estava bebendo e alguém perguntou, por que está bebendo? O cara falou, estou bebendo para esquecer. Esquecer o quê? Eu não sei, eu já esqueci. Quem abusa do álcool porque quer esquecer. Ele quer esquecer que tudo deu errado. Ele quer fugir desse mundo, ele quer fugir da realidade na qual ele vive, em que tudo deu errado na vida dele. É por isso que ele bebe, é por isso que ele abusa de drogas lícitas e ilícitas. Ele quer esquecer os seus problemas. O abuso do álcool, do cigarro, o cigarro também, né? O cigarro não cria tanto entorpecimento da mente como o álcool e as drogas, mas ele cria eu não sei porque eu nunca fumei, né? Mas eu suponho que ele dá algum tipo de sensação no corpo em que a pessoa, de alguma forma, consegue, pelo menos por algum tempo, deixar aquela ansiedade que veio sobre ela. O abuso do álcool, do cigarro, de outras drogas lícitas e ilícitas é um dos modos pelos quais você pode tentar escapar deste mundo. Pelos quais você pode tentar fugir da realidade quando tudo deu errado. É um dos modos pelos quais você pode não querer habitar na terra.
Além disso, outros instrumentos pelos quais as pessoas podem fugir deste mundo, fugir da realidade, não querer a responsabilidade de habitar na terra, outros instrumentos é a busca, ou outro instrumento é a busca desenfreada pelo prazer, que se mostra especialmente na glutonaria, numa vida imoral e depravada do ponto de vista sexual, e pela idolatria do entretenimento. O abuso idólatra da alimentação, do sexo e do entretenimento são meios pelos quais as pessoas tentam fugir deste mundo. Elas tentam fugir da realidade das suas vidas quando tudo deu errado. Muitas vezes a glutonaria nada mais é do que a vã tentativa idólatra de buscar salvação na alimentação, no prazer de comer uma boa comida. Em vez de buscar salvação em Deus, em Jesus, ela busca salvação na comida. Então ela se sente frustrada, ela começa a comer. E ela começa a comer. E ela não para nunca mais de comer. Porque ela está se sentindo frustrada. Ela está querendo usar a comida para fugir deste mundo, para fugir da realidade de que tudo deu errado. O mesmo também com relação ao uso idólatra do sexo. A pessoa pensa que se ela tiver uma vida, como eu posso colocar? Ela tenta afogar as suas frustrações e os seus sentimentos numa vida imoral. Ela pensa que se ela puder se relacionar com o maior número de pessoas possível, ou de repente até nem necessariamente no maior número de pessoas possível, mas simplesmente não ter poder manter uma relação sexual sem nenhum tipo de compromisso. Porque uma vida imoral é isso, né? O casamento é um compromisso que o homem assume com a mulher e a mulher assume com o homem. Quando as pessoas vivem uma vida imoral, elas querem o prazer do sexo sem a responsabilidade do compromisso. A pessoa usa o sexo, então, para tentar abafar as suas frustrações, os seus sentimentos. E ela usa o sexo como fuga deste mundo, como fuga da realidade. Ela usa o sexo para não habitar na terra. Outros tentam enterrar os seus sentimentos e frustrações por meio da idolatria do entretenimento. E observe que eu estou usando sempre idolatria, né? Idolatria da glutonaria, da alimentação, que seria a glutonaria, a idolatria do sexo, que seria essa vida imoral, e a idolatria do entretenimento. Por que eu estou usando idolatria? Porque a alimentação em si não é pecado, né? Não é pecado que nós comamos, não é pecado que nós comamos, inclusive, coisas boas. Deus nos deu o paladar, Deus nos deu a condição de sentir gostos diferentes, exatamente porque Deus quer que nós tenhamos prazer enquanto nós os alimentamos. O sexo também não é errado, e tampouco o entretenimento. Mas o uso idólatra da alimentação, o uso idólatra do sexo, o uso idólatra do entretenimento, aí sim são pecados. Por que idólatra? Porque a pessoa está buscando salvação naquilo. Ela está buscando salvação na alimentação. Ela está buscando salvação no sexo. Ela está buscando salvação
no entretenimento. Então, outros tentam enterrar os seus sentimentos e frustrações por meio da idolatria do entretenimento. Assim como a glutonaria e a imoralidade sexual são práticas escapistas pelas quais a pessoa tenta fugir deste mundo e da realidade, escapista também é a busca incansável pelo entretenimento e pela diversão. Por quê? Porque em vez de viver na terra que Cristo prometeu aos que são fiéis a Ele, a nova aliança, a pessoa prefere fugir deste mundo e da realidade. Ela prefere passar horas e mais horas nas redes sociais. Tem pessoas cuja vida se resume a redes sociais. Ou então a pessoa passa horas e mais horas no YouTube. Ou então a pessoa passa horas e mais horas no Netflix, na Amazon Prime Video, ou qualquer outro serviço de streaming. A pessoa passa horas e mais horas no videogame ou qualquer outro tipo de entretenimento tecnológico. Por quê? Porque a pessoa está usando aquilo ali para fugir da realidade. Há outros ainda que vivem de viagem em viagem. E aqui eu não estou usando o sentido metafórico, né? Viajar no sentido da pessoa ficar drogada e começa a viajar. Não. Viagem literal. A pessoa está buscando a sua salvação no turismo, no prazer de viajar e conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas. De novo, não é errado viajar, não é errado fazer turismo, é errado buscar salvação nisso. A pessoa não consegue ficar em casa, porque se ela fica em casa, ela vai ter que enfrentar os problemas dela. Se ela fica em casa, ela vai ter que enfrentar as frustrações dela. Ela vai ter que enfrentar a realidade de que tudo deu errado na vida dela. Ela não suporta ficar em casa, ela tem que viajar. Me parece que atualmente esse é um problema um tanto quanto menor, mas há algumas décadas atrás era muito se falava acerca de crianças e adolescentes que fugiam de casa, né? Década de 70, 80, 90. Era muito comum. A criança ou adolescente, por alguma razão, ela pensava que a vida dela em casa não valia a pena, ela fugia de casa. A pessoa que tenta fugir do mundo e da realidade por meio de viagens e mais viagens é semelhante às crianças e aos adolescentes que fugiam de casa. Literalmente, ela está fugindo de casa. Ela não suporta estar na sua casa. Ela não suporta enfrentar a realidade do lugar onde ela mora. Ela não suporta morar na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Ela tem que sair dali. De novo, entreter-se, divertir-se, viajar, não são pecados em si, mas se tornam pecados quando nós usamos essas coisas para fugir da realidade, quando nós usamos essas coisas de forma idólatra, buscando nelas a salvação. O treinamento físico também pode ser uma fuga deste mundo da realidade. A pessoa pensa que ela vai conseguir resolver todos os seus problemas, que ela vai resolver todos os seus sentimentos e frustrações por meio de alguma atividade física. E de novo, não é errado a pessoa treinar, não é errado a pessoa levantar peso ou fazer qualquer tipo de treinamento físico, qualquer tipo de esporte, não é errado. O errado é buscar nisso a salvação, é fazer disso, tudo deu errado na minha vida, então é isso que vai me salvar. É errado, é pecado, é uma fuga da realidade, é uma recusa em habitar na terra. Há ainda outro modo, outro instrumento de fuga
deste mundo e da realidade, que na aparência parece ser bem cristão e bem espiritual. Mas que quando nós analisamos mais a fundo, mostra-se também idólatra. E eu me refiro à volta de Jesus. E aqui eu quero ser bem cuidadoso para que ninguém me interprete de forma errada. Eu não quero causar mal-entendidos. Os cristãos devem, sim, absolutamente, desejar a volta de Jesus. Mas nós devemos desejar a volta de Jesus pelos motivos corretos e não pelos motivos errados. São várias as motivações corretas pelas quais os cristãos devem desejar a volta de Jesus, mas nessa pregação eu quero me dedicar apenas às motivações erradas para desejar a volta de Jesus. E para mostrar como é possível desejar a volta de Jesus de modo idólatra, de modo escapista, é preciso que eu fale acerca de duas mulheres que no passado chegaram a fazer parte dessa igreja. Essas duas mulheres, em mais de uma oportunidade, pelo menos 2 vezes, em oração pública, elas pediram a Deus a morte. Elas pediram que Deus as matasse. E elas usaram como justificativa aquilo que Paulo afirmou em Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Só que, quando Paulo escreve isso, ele não está pedindo para Deus a morte. Ele não está pedindo, Deus me mata de uma vez, porque eu quero estar com Jesus logo. Não é isso que ele está fazendo. Qual é o contexto histórico de Filipenses? O contexto histórico de Filipenses é que tudo deu errado na vida de Paulo. Paulo queria fazer bem. Paulo queria levar lá para Jerusalém ajuda financeira para os crentes pobres daquela cidade. E ele fez isso. Só que quando ele chegou lá, ele foi preso. Paulo fez tudo certo e deu tudo errado na vida dele. Ele foi preso. E daí os judeus queriam julgá-lo. E ele sabia que se os judeus fossem julgá-lo, ele seria condenado à morte. Não porque ele de fato fosse digno de ser condenado à morte, mas porque ele sabia que assim como alguns anos atrás os judeus haviam distorcido a lei de Deus para condenar Jesus à crucificação, eles fariam o mesmo com ele. Então ele pensou, não, eu não fiz nada contra a lei de Deus, então eu não tenho que ser julgado pelos judeus. Se eu cometi algum crime, se eu fiz algum mal, foi contra a lei romana, então eu quero ser julgado por César. E então Paulo é enviado para Roma como prisioneiro para ser julgado por César. E é nesse contexto que ele escreve Filipenses. Paulo está preso, Paulo está esperando ser julgado, e existe uma grande possibilidade dele ser condenado, e nesse caso a condenação seria, a punição da condenação seria a morte, seria a execução. Então Paulo, em Filipenses, ele está contemplando a possibilidade de ser morto. Ele, com a mente bem sóbria, ele está pensando, é possível que eu jamais saia daqui vivo, é possível que eu seja morto aqui. É nesse contexto que Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não está pedindo, Deus me mata de uma vez, não. Ele está simplesmente considerando a possibilidade de que ele pode morrer. Ele está dizendo, eu estou pronto tanto para viver como para morrer. Porque para mim o viver é Cristo, e se eu tiver que morrer, vai ser lucro então. Deu tudo errado na vida de Paulo, ele fez o bem e deu tudo errado. Ele foi preso. E ainda assim ele não pede para si a morte. Não, ele está diante das circunstâncias, ele considera que se tiver que morrer, a sua morte será um lucro. E de fato, Paulo tinha a esperança de continuar vivo. Se a gente lê ali
o contexto, os versículos anteriores e posteriores, a gente vai ver que Paulo tinha a esperança de que ele de fato queria permanecer vivo para continuar frutificando para Jesus, para que ele continuasse dando fruto por meio da obra no ministério. Então, aquelas duas mulheres que não estão mais nessa igreja, ao pedirem para si a morte, elas foram além do que Paulo escreveu, porque em nenhum momento ele pediu a morte para si. Por alguma razão, parecia aquelas mulheres que tudo na vida delas tinha dado errado. E elas consideraram, bom, já que tudo deu errado, não vale a pena mais viver. Para que continuar habitando a terra se tudo deu errado? E obviamente elas sabiam que o suicídio não seria uma opção, então elas pediram que Deus as suicidasse, por assim dizer. Né? Porque se eu peço para Deus a morte, eu digo, Deus, não vale a pena mais viver, o Senhor viu, eu fiz tudo certo, deu tudo errado, eu quero que o Senhor me mate. No final das contas, eu estou pedindo que Deus me suicide. Né? Eu não tenho coragem de me matar a mim mesmo, porque eu sei que isso seria pecado, então eu peço que Deus me mate. E o pior é que elas pediram para si a morte pensando ser mais espirituais do que os demais. Eu sou tão espiritual que eu quero que Deus me mate agora. Não, isso não é ser espiritual. Isso é ser bem carnal, na verdade. Ser espiritual é continuar habitando a terra, mesmo quando tudo deu errado. Isso é ser espiritual. Elas pensavam ser mais espirituais que os demais, quando de fato o pedido delas era idólatra, era escapista, próprio de pessoas que desistiram da vida, que desistiram de habitar a terra. E se a gente analisar na Escritura, há vários personagens que pediram para Deus a morte. E a gente percebe que os personagens que pediram para Deus a morte, eles fizeram exatamente porque eles passaram por uma crise de fé. Eles não pediram a morte por serem super espirituais, não. Eles pediram para Deus a morte porque naquele momento eles estavam passando por uma crise terrível de fé e eles pensaram, não vale mais a pena viver neste mundo. Alguns de nós já experimentamos a dor de perceber que, apesar dos nossos melhores esforços para obedecer a Jesus, tudo deu errado nas nossas vidas. E quando percebemos que tudo deu errado, facilmente caímos na armadilha satânica e no pecado de desistir da vida. Só que nós sabemos que não podemos simplesmente desistir da vida. Então nós achamos na promessa da segunda vinda de Jesus uma brecha para desistirmos da vida, sem darmos a impressão de termos desistido da vida. Nós aplicamos um verniz de espiritualidade na nossa desistência da vida, e esse verniz é o aparente desejo pela volta de Jesus. Nós achamos na promessa da segunda vinda uma brecha para desistirmos da vida. E, no entanto, nós não estamos desejando a volta de Jesus pelos motivos bíblicos e corretos. Nós estamos desejando apenas porque não vale mais a pena viver neste mundo. Tudo deu errado. Pensar e agir dessa forma não passa de idolatria. E se desejarmos a volta de Jesus de modo idólatra, Jesus não nos levará para si. Jesus contou a parábola dos talentos.
Havia um homem, ele chamou os seus servos, ele entregou para os seus servos talentos. Talentos aqui, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente pensa que talento seria algo como talento musical, talento para falar em público. Não, talento é uma medida de peso relacionado a ouro ou a prata. Mais ou menos 40 quilos. Então esse homem, ele entregou para um dos seus servos 5 talentos, ou de ouro ou de prata. Para outro, ele entregou 2 talentos. E para outro, ele entregou 1. E ele disse, olha, eu quero que vocês negociem esse dinheiro. Eu quero que vocês apliquem esse dinheiro. Eu quero que vocês invistam esse dinheiro. Eu quero que vocês multipliquem esse dinheiro. O que ganhou 5, ele foi lá, negociou e ele conseguiu dobrar. Ele ganhou outros 5 talentos. O outro também dobrou. Tinha 2, ganhou mais 2. O que recebeu apenas 1 talento, ele desistiu da vida. Ele pensou, para que negociar? Qual é o valor de investir isso aqui e de ganhar mais com isso que eu recebi? Não. Fazer o seguinte, eu vou enterrar isso aqui para ninguém roubar, e daí quando o meu senhor voltar, eu dou para ele aquilo que ele me deu. Eu vou dizer, olha, eu estava com medo. Isso não aparece na parábola, né? Mas a gente pode imaginar. Eu estava com medo de investir e ainda perder o dinheiro que o senhor me deu. Então, o que eu fiz? Eu guardei aqui e o senhor tem... O senhor não ganhou nada, mas pelo menos também não perdeu nada. Jesus chama esse servo que desistiu da vida de inútil. O que parece indicar que na volta de Jesus não serão levados por Jesus aqueles que desistem da vida, aqueles que enterram o talento, aqueles que se recusam a habitar na terra, aqueles que se recusam a viver neste mundo, mesmo em face das tragédias que aconteceram. Como eu disse, os crentes devem desejar a volta de Jesus. Mas a gente não deve usar a volta de Jesus como desculpa para não fazer nada. Desejar a volta de Jesus, bom, já que tudo deu errado, agora a única coisa que me resta é esperar pela volta de Jesus. Não. Não é assim que Jesus quer te encontrar esperando pela sua volta. Ele quer que você espere pela sua vinda sem ter desistido da vida, sem ter desistido de habitar na terra. Ele quer que você espere pela sua vinda vivendo neste mundo e não tentando escapar deste mundo e da realidade. Talvez tenha dado tudo errado na tua vida. E além das tuas lágrimas e aflições, você ainda é obrigado a ver os ímpios alegres pelas bênçãos e prosperidades que eles conquistaram com os pecados deles. A primeira questão é a seguinte: até agora a gente está assumindo que deu tudo errado exatamente porque você obedeceu a Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho. Deu tudo errado na tua vida apesar da tua obediência a Jesus? Ou deu tudo errado na tua vida porque tu desobedeceu a Jesus? Essa é a primeira questão. Se deu tudo errado na tua vida porque tu desobedeceu a Jesus, você deve se arrepender. Você deve voltar atrás e você deve agora, a partir de agora, começar a fazer aquilo que é certo, começar a fazer aquilo que é o bom, o bem. Você deve obedecer a Jesus, obedecer a lei de Deus. Tá? Então, a gente fez isso. Voltando aqui. Se deu tudo errado na tua vida, apesar de você ter obedecido a Jesus,
A solução não está no pecado, a solução não está em fugir deste mundo. A solução está em permanecer fiel a Jesus. E em reconhecer que, estando em Jesus, Jesus impôs a você as responsabilidades da nova aliança, dentre as quais, aquelas que nós estamos destacando nessa noite, obedecer à lei de Deus e habitar na terra. Lembre-se e jamais esqueça disso. A prosperidade dos ímpios e pecadores é passageira, assim como são passageiras as suas lágrimas, assim como são passageiros os teus sofrimentos. Então confie em Cristo e faça o bem. Espere pela recompensa de Cristo, e enquanto você espera, continue fazendo o bem. Qual é o bem que você deve fazer? Todo o bem que Deus ordena na sua lei. Onde você deve fazer o bem? Em que lugar você deve obedecer à lei de Deus? Na terra, neste mundo, no lugar onde você está. No lugar onde tudo deu errado. É ali que você deve obedecer. Não procure instrumentos por meio dos quais você vai tentar fugir deste mundo. Não procure fugir deste mundo. Não procure desculpas para, por meio delas, fugir da realidade. Habita na terra, alimenta-te da verdade, alimenta-te da fidelidade, e então mostre os frutos dessa verdade, dessa fidelidade na tua vida. Viva de modo verdadeiro e fiel a Cristo neste mundo, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio aos sofrimentos. Mesmo que tudo tenha dado errado, não desista de viver neste mundo. Mesmo que tudo tenha dado errado, não desista de obedecer a Cristo com verdade e fidelidade neste mundo. Por quê? Porque o futuro daqueles que habitam na terra, em obediência a Jesus, será um futuro glorioso, um futuro de paz e alegria. Porque a terra, o mundo inteiro, foi dado por Jesus aos seus discípulos, ao seu povo. Os mansos herdarão a terra. Ainda que os ímpios prosperem pelos seus pecados, a prosperidade deles é passageira e o castigo deles será eterno. Olha só, a gente só vamos ler esses versículos, tá? Versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Você até vai olhar para onde ele estava, mas não vai achar ele. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os ímpios que prosperam pelos seus pecados serão desfeitos, serão eliminados, serão aniquilados. Aos mansos, aos humildes, aqueles que não desistem de habitar a terra e de obedecer à lei de Deus, a estes, a terra e o mundo serão dados como herança. O versículo 11, ele está fazendo eco às bênçãos da aliança. Deus prometeu a Abraão a posse da terra. E daí Israel vai para o Egito. E daí Deus manda Moisés, vai lá, liberta o povo, e agora Israel toma posse da terra. Mas antes de tomar a posse da terra, em Êxodo aparece, na verdade, Deuteronômio, aparece as bênçãos e as maldições da aliança. As bênçãos da aliança, existem muitas bênçãos. Uma delas é a seguinte: aqueles que forem fiéis à aliança, esses Deus vai permitir
a esses Deus vai fazer com que eles habitem a terra. Aos que violarem a aliança, Deus os expulsará da terra. Então aqui o versículo 11, os mansos herdarão a terra, ele está ecoando as bênçãos da aliança. Os versos anteriores estão ecoando a maldição da aliança. Os ímpios são aqueles que violaram a aliança. Então eles são expulsos da terra. Eles não habitarão a terra. A antiga aliança enxergava a promessa da terra apenas como se referindo à terra de Canaã. A nova aliança expande a promessa da terra para o mundo inteiro. Quando Jesus diz, os mansos herdarão a terra, citando o versículo 11, Jesus não está apenas se referindo àquele trecho de terra lá em Canaã, no Oriente Médio. Não, Jesus está se referindo a toda a terra, a todo o mundo. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Mateus capítulo 5. Então, o cumprimento inicial e parcial dessa promessa ocorreu na terra de Canaã, com o antigo Israel. Só que como todas as promessas que existem da parte de Deus são sim em Cristo, a promessa da terra também pertence à igreja. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui a terra, como eu disse antes, não é apenas a terra de Canaã, é o mundo inteiro. Não é à toa que no Sermão do Monte, em Mateus 5,5, Jesus afirma nas famosas bem-aventuranças que os mansos herdarão a terra. E assim como era necessário que Israel, a quem a terra prometida foi, a quem a posse da terra prometida foi dada, assim como Israel deveria conquistar a terra prometida, habitando nela e eliminando os inimigos de Deus que haviam no meio dela, assim também é necessário que a igreja, a quem foi prometida a posse de toda a terra, agora por Jesus, é necessário que a igreja conquiste o mundo inteiro, habitando o mundo inteiro e eliminando do mundo inteiro os inimigos de Cristo. E como é que a igreja deve habitar na terra e eliminar dela os inimigos de Cristo? Jesus nos dá a resposta no mesmo Sermão do Monte. Versículos 13 até o 16. Mateus 5, 13 e 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Pois para nada mais pressa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como é que a igreja deve habitar na terra e eliminar dela os inimigos de Cristo, assim como Israel habitou na terra de Canaã e eliminou da terra de Canaã os inimigos de Deus, obedecendo o que está nos versículos 13, 14, 15 e 16. Povo de Deus, a igreja é o sal desta terra, é a luz deste mundo. Preste atenção ao versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você deve habitar na terra, e enquanto habita na terra, você deve salgar a terra, você deve iluminar o mundo. Não eliminar o mundo, iluminar o mundo. E como é que você salga a terra e ilumina o mundo? Por meio da prática das boas obras. Né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa? Essa luz são as boas obras praticadas.
Como é que você salga a terra e ilumina o mundo? Por meio da prática de boas obras. Quais são essas boas obras? Essas boas obras são as boas obras que Deus ordenou na sua lei, conforme o restante do sermão aqui. Porque logo que Jesus termina de falar isso, ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vêm destruir, mas cumprir. As boas obras são as boas obras ordenadas por Deus na sua lei. Então, a partir do versículo 17, Jesus explica que a sua missão não é revogar a lei, mas cumprir a lei, ele mesmo, e garantir também que os seus discípulos a cumpram. Porque se a justiça dos discípulos de Jesus não exceder a justiça dos escribas e fariseus, os discípulos de Jesus jamais entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, como diz o versículo 20. A falsa justiça dos escribas e fariseus estava na sua própria tradição. Eles haviam substituído a lei de Deus pela tradição deles. É por isso que Jesus passa o restante do capítulo 5 purificando a lei de Deus de todos os acréscimos e substituições causadas pela adoção da tradição humana no lugar dos mandamentos divinos. Habite na terra sendo o sal desta terra e sendo a luz deste mundo, praticando as boas obras ordenadas por Deus na sua lei, para que mesmo os incrédulos, vendo as tuas boas obras, vendo a tua fidelidade a Cristo e obediência à lei de Deus, glorifiquem o teu Pai que está nos céus. Perguntando a você qual é a razão da esperança que há em ti. Porque eles estão vendo que eles estão prosperando no pecado e que você, obedecendo a Jesus, deu tudo errado. E ainda assim, você continua obedecendo. O natural seria que você desistisse de obedecer. Mas você continua obedecendo, e você continua obedecendo habitando na terra, não fugindo dos problemas, não fugindo da realidade, não, enfrentando os problemas e a realidade pela obediência à lei de Deus. E então eles vão ver que existe alguma coisa em ti que não existe neles. Porque embora eles tenham prosperado e tenham sido, entre aspas, abençoados pela prática do pecado, não existe esperança neles. Porque mesmo eles têm que fugir da realidade. Mesmo eles não aguentam ficar em casa. Mesmo eles abusam do álcool e das drogas e da glutonaria e do sexo ilícito e do entretenimento e de todas as demais coisas. E eles veem que você não faz isso e você continua obedecendo a Jesus. Então eles perguntam: tá bom, me diz aí qual é o teu segredo? De onde vem essa esperança? E então você terá a oportunidade para pregar aos ímpios o mesmo evangelho que te salvou e te deu esperança. É deste modo que você conquista o mundo e elimina deste mundo os inimigos de Cristo. Porque a cada novo convertido que é salvo pelo teu testemunho, pela tua pregação, é um inimigo a menos que Cristo tem neste mundo, nessa terra. E a gente poderia ir para a grande comissão. A gente não vai lá em Mateus 28, mas a única forma de fazer discípulos de todas as nações é se você habitar na terra. Se você não fugir da realidade. Se você não tentar fugir deste mundo. Do contrário, se você adotar práticas escapistas pelas quais você desiste da vida, desiste de ver no mundo, desiste de estar aqui presente com a mente funcionando, sem estar com a mente entorpecida por qualquer outra coisa, a única forma de discipular as nações e ensinar as nações a obedecer a Jesus
é habitando a terra. Habita na terra. Então, ainda que antes nós falamos da oportunidade de se apresentando a você, né? Os ímpios vêm até você e te perguntam, tá bom, qual é a esperança, qual é a razão da esperança que existe em ti? Ainda que essa oportunidade de pregação não se apresente, você deve cumprir a diretiva central da nova aliança, que é a grande comissão. Ainda que ninguém te pergunte qual é a razão da tua esperança, você deve dizer a eles qual é a razão da tua esperança. E você deve dizer o seguinte, olha, vocês estão prosperando, né, com o pecado. Essa prosperidade não vai durar para sempre. Ela vai acabar. Vocês serão eliminados da terra. Vocês estão lutando para conquistar o mundo e vocês estão lutando para conquistar o mundo por meio do pecado. Pois adivinha só, aqueles que tentam conquistar o mundo com o pecado perderão o mundo. Eles serão eliminados da terra. Os que verdadeiramente conquistam o mundo, a terra, são aqueles que obedecem a Cristo. São aqueles que, arrependidos dos seus pecados, com fé, obedecem a Deus, a Jesus, a Cristo, a lei de Deus. Esses conquistam o mundo. Esses herdarão o mundo. Esses receberão o mundo como herança. Esses são os verdadeiros bem-aventurados. É isso que você deve dizer. Você deve dizer, o meu sofrimento é passageiro. Assim como passageira é a prosperidade de vocês. Já o juízo que vocês enfrentarão é eterno. Já eu, eternamente, habitarei a terra. Não seria melhor eternamente habitarei o céu? Não. A promessa não é de nós... Normalmente nós falamos de ir para o céu, né? Mas a Bíblia não fala de ir para o céu. Ir para o céu é apenas no período intermediário, no período entre a morte e a ressurreição final. Depois da ressurreição final, a habitação dos santos é na terra. Né? Como é que termina Apocalipse? É a Nova Jerusalém descendo à terra. O tabernáculo não é a humanidade habitando com Deus nos céus. Não, é Deus descendo até a terra para habitar na terra com os homens. Com a humanidade redimida. Essas são as responsabilidades que você recebeu de Cristo quando Ele te inseriu na nova aliança. Confie e espere em Cristo, faça o bem, obedeça a lei de Deus, habite na terra, alimenta-te da verdade de Cristo, alimenta-te da fidelidade de Cristo, para que você demonstre uma obediência sincera a Ele. O que você deseja? Você deseja ser eliminado desta terra como os ímpios e pecadores? Ou você quer herdar a terra com os demais santos de Cristo? Se você deseja herdar a terra, permaneça fiel a Cristo e assuma as responsabilidades da nova aliança. Fuja do pecado, fuja do escapismo, habita na terra, obedeça a lei de Deus e o teu fim, o teu futuro será glorioso. Não fiques irado, nem indignado por causa daqueles que fazem o mal. Não tenhas inveja nem ciúmes daqueles que cometem a injustiça. Pois como a relva rapidamente murcharão e como a verde erva se secarão. Confie em Yahvé, confie no Senhor, confie em Cristo e faça o bem. Habita na terra
e alimenta-te da verdade e da fidelidade. Mesmo que tudo tenha dado errado na tua vida, e você é obrigado a ver os ímpios e pecadores prosperando com as bênçãos que deveriam ser tuas, não fique irado nem indignado, não fique nem com inveja e nem com ciúme, porque a prosperidade deles é passageira, o final deles será o inferno, mas o futuro daqueles que confiam em Cristo será glorioso. Então, quando você observar a prosperidade dos maus, enquanto sofre por ter obedecido a Cristo, não se volte para o pecado, nem tente fugir deste mundo. Assuma as responsabilidades da nova aliança. Habite a terra, obedeça a lei de Deus, porque apesar das suas lágrimas e sofrimentos presentes, o teu futuro será glorioso. Cristo é completamente digno da tua confiança e da tua obediência, e no devido tempo você verá o cumprimento das promessas divinas. O que fazer quando os maus se dão bem e você, que é fiel a Cristo, se dá mal? Faça aquilo que você está fazendo antes. Permaneça fiel a Cristo e assuma as responsabilidades da aliança. Fuja do pecado, fuja do escapismo, habite na terra, obedeça a lei de Deus e o teu futuro será de bênção, será glorioso. Amém.